A paz de Cristo a todos que me acompanham. Eu quero mais uma vez compartilhar uma palavra e o texto que o Senhor me fez lembrar nesse dia está no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 19, versículo 10, aonde diz a palavra, um texto bem conhecido: O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. A mensagem, a reflexão é intitulada Para Deus, não há caso perdido. Às vezes as pessoas, elas têm a tendência a dizer que certa pessoa ou alguém não tem mais jeito, não tem mais solução. Para aquela pessoa é caso perdido. Ela já está condenada. Nunca ela vai ser de Deus, ou nunca ela vai ser usada por Deus. Mas eu não creio assim. Eu creio que não há caso perdido para Deus. A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus pode transformar uma pessoa. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de uma certa história, um testemunho que muito me marcou quando eu vi pela primeira vez. Conta-se que certo pastor, ele assume, ou ele chega para pastorear uma igreja numa pequena cidade do interior de um certo estado aqui no Brasil. E quando ele chega naquela igreja para pastorear, o pastor que estava passando a igreja para ele, chamou ele e disse: você está assumindo essa igreja. São poucos membros aqui que congregam aqui. Mas há um rapaz, há um jovem que faz parte da mocidade e esse jovem é terrível. Ele é uma ovelha negra. Para ele não tem jeito, não há solução para ele. Ele é terrível. Eu até estou orando, olha só o que o pastor que estava saindo falou para o pastor que estava assumindo. Eu até estava orando para que ele saísse, não viesse mais e não frequentasse mais os cultos, porque ele é terrível. Conta-se então que aquele pastor que estava assumindo aquela igreja, homem de Deus, quando o pastor que estava saindo falou isso, ele pensou: eu quero conhecer esse rapaz. E ele conheceu então numa certa manhã, quando ele foi dar uma aula de escola dominical para o grupo de jovens. E ele realmente constatou que o jovem era terrível, que o jovem ele não tinha controle, ele levava os outros jovens à rebeldia. Mas enquanto ele estava dando a aula, lecionando a aula, o Senhor falou, ministrou ao coração daquele pastor e disse: eu tenho algo na vida deste rapaz, porque para mim não há caso perdido. Você vai fazer algo. No final da aula, faça isso. E o pastor foi sensível à voz do Espírito Santo, chamou aquele rapaz que ninguém acreditava, que todos diziam que era um caso perdido, e disse: vem aqui, garoto. E quando o rapaz percebeu que o pastor havia chamado ele, que o novo pastor havia chamado ele, logo disse: pastor, estou vendo que o senhor também vai me dar um sermão, me dizer que eu não tenho jeito, que eu não tenho solução. Aí o pastor, homem de Deus, olhou: não, pelo contrário, eu estou dando a lição da escola dominical para você. Aquele jovem pegou a lição nas suas mãos e disse: para quê, pastor? Sabe por quê? Domingo que vem, você vai ser o professor, você vai dar aula para os demais jovens dessa classe. Diante disso, aquele jovem disse: não, pastor, eu não tenho jeito. Professor, não, nem pensar. Aí o pastor disse: não, Deus falou comigo que domingo que vem você vai dar aula da escola dominical para esses jovens. Não quero nem saber, Deus falou comigo, a lição é tua, domingo que vem você vai dar aula. Aí o pastor saiu. Diz a história que o jovem ficou com a revista rindo, não acreditando naquilo que o pastor havia falado. Mas conta-se então a história. A história, o testemunho diz que toda a madrugada, olha só como é importante a oração, toda a madrugada o pastor orava e dizia: Deus, eu sei que o Senhor tem um plano, um propósito, algo tremendo na vida daquele jovem, porque não há caso perdido para ti, Senhor. E conta-se então que chegou o domingo pela manhã.
e ninguém acreditava, porque a história se espalhou e ninguém acreditava que o jovem viria na aula. Mas, para a surpresa de todos, o jovem apareceu de gravata, cabelo penteado, bonito, com a lição, e os outros jovens que começaram a querer rir. Ele falou: ninguém vai rir hoje, todo mundo vai ficar quieto que eu vou dar aula hoje. E ele deu uma aula e todos ficaram impressionados. No final do culto, aquele jovem procurou o pastor e disse: pastor, eu pensei a semana inteira, esse pastor é louco, eu não vou dar aula não, coisa nenhuma, mas Deus falou a semana inteira comigo. Eu sempre de madrugada acordava e uma voz dizendo para mim: eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho uma chamada na tua vida, e pastor, é por isso que eu dei a aula, pastor, e depois que eu dei a aula, eu percebi realmente, eu percebo agora que o Senhor tem algo na minha vida. E a partir daquele dia, aquele jovem que todos consideravam que era um caso perdido, se transformou uma bênção. Conta a história, então, que passou-se um tempo. E o pastor, o outro pastor que saiu e disse que o jovem não tinha jeito, um dia foi visitar a igreja, que ele um dia pastoreou. Então, conta essa história que um obreiro leu a Bíblia e deu uma palavra introdutória muito linda, que fez a igreja chorar e glorificar a Deus. Então, o outro pastor, aquele que não acreditava no jovem, chamou então o homem de Deus, o pastor que acreditou no jovem, disse: quem é este obreiro que deu esta palavra? O pastor, homem de Deus, disse: o senhor não está lembrado dele? Não. O senhor não está lembrado dele? Não. Não. Sabe quem é? É aquele jovem que o senhor disse que era um caso perdido. Mas Deus, para Deus não há caso perdido. Olha só a bênção que ele é. Ele agora é um obreiro na casa de Deus. Então eu finalizo essa palavra dizendo: quem sabe as pessoas falam que o seu filho é um caso perdido. Quem sabe as pessoas dizem que sua esposa é um caso perdido, que o seu amigo é um caso perdido. É mentira do diabo. Para Deus não há caso perdido. Deus pode salvar, transformar e fazer uma obra tremenda, porque a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Fique com essa palavra, compartilhe. Deus abençoe poderosamente.